Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neumuel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. Você seria capaz de amar a ponto de dar a vida por alguém que não aceita a sua amizade? Ou seria capaz de dar a vida a quem lhe fez muito mal? Ou então dar a vida por uma pessoa que planejou a sua morte? O tema da palestra de hoje é: Ele deu a vida por seus inimigos. A Bíblia, a Palavra de Deus, nos conta de alguém que teve um amor tão grande que deu a vida por seus inimigos e também deu a vida a todos quantos desejam viver. Cristo, o grande e amorável Salvador, foi capaz de tão maravilhoso ato de amor. O centro de tudo o que Cristo fez pelo homem é a sua obra salvadora. É fato que ele foi ensinador da verdade, foi o mestre dos mestres, mas não é como mestre que a Bíblia o apresenta. Jesus foi o maior dos profetas, mas não é a sua qualidade de profeta que o Santo Livro realça. Ele foi o maior dos médicos. Não houve doença que ele não curasse, e aparentemente o Senhor gastou mais tempo curando do que pregando. Mas não é como médico que as Escrituras falam dele. A Bíblia aponta Cristo como o Salvador do homem. Ela nos diz: e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 4,14. Ele salvará o seu povo dos pecados deles, disse o anjo a José, anunciando o seu nascimento. Se a obra salvadora de Cristo é o centro do que ele fez pelo homem, o sacrifício que efetuou na cruz é o centro do centro. A ênfase dada à cruz é prova disto. Assim escreveu o apóstolo São Paulo: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Cristo veio para salvar porque a condição espiritual do homem era grave e sem esperança. A palavra de Deus nos diz: todos pecaram. Romanos 3, 23. Cristo tomou sobre si os pecados do mundo, assumindo assim a nossa culpa. Isaías, em seu livro, escreveu: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Capítulo 53, verso 6. O cumprimento disto está nas palavras do apóstolo: carregando ele mesmo em seu corpo a iniquidade de todos nós. 1 Pedro 2, 24. A costumeira forma de execução dos judeus era o apedrejamento. Mas estando a Judéia sob o domínio de Roma ao tempo de Cristo, foi o Senhor executado por crucifixão. Antes da crucifixão, era costume dos romanos açoitar o condenado e obrigar a vítima a conduzir a cruz ao local da execução. Isto eles fizeram com Cristo. E então vinha o suplício da própria crucifixão. Artistas cristãos geralmente pintam o quadro da crucifixão com os cravos colocados nas palmas das mãos do Senhor. Porém, o método costumeiro era pregar os cravos através dos pulsos, em vez das palmas das mãos. Presas as mãos na cruz, o corpo era levantado e colocado na posição vertical. A seguir, dobravam-se os joelhos e cruzavam os pés, pregando um longo cravo através destes. As pernas recurvadas permitiam à vítima erguer-se, por vezes para expelir o ar dos pulmões. Isto evitava a asfixia, mas prolongava o sofrimento. Não raro, manifestava-se infecção tetânica, e as convulsões próprias dessa doença provocavam vivas dores nas feridas dos cravos.
O acúmulo de sangue na cabeça e no estômago ocasionava violenta dor de cabeça. Mas no caso de Cristo, a angústia moral que ele sofreu foi maior que a dor física. Tendo assumido os pecados do homem, o inocente Filho de Deus se fez pecado por nós e foi tratado como pecador. A luz da presença de Deus foi retirada dele. O Salvador ficou separado de Deus e sentiu isso, sofreu por isso. Ele, que sempre esteve em comunhão com o Pai, sofreu muito mais do que já sentiu ou sofreu qualquer mortal. Como nosso substituto, Jesus sofreu na sua plenitude a indescritível angústia que sofrerá por fim o pecador impenitente quando enfrentar a irremediável separação de Deus. A angústia moral que Jesus sofreu foi a causa do misterioso brado: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. E a causa também da sua rápida morte. Ele morreu de coração quebrantado. O Senhor Jesus Cristo sorveu o amargo cálice da morte, que nós merecíamos, porque nos ama. A oferta da sua vida na cruz foi a suprema demonstração do amor de Deus para com o pecador, para com os inimigos. A Bíblia nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos. Romanos 5, 8 e 10. Como consequência, Deus pode agora lançar a nosso crédito a morte de seu Filho e cancelar a nossa culpa. Pode nos perdoar, nos purificar e nos vestir da perfeição de Cristo. Tudo quanto Cristo sofreu, as gotas de sangue a lhe correr da fronte, das mãos e dos pés, a agonia que lhe atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai, tudo fala a cada filho da família humana declarando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. É por ti que ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Pensando no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, na dor que sofreu, na angústia que passou, porque amou até aqueles que nunca viriam a amá-lo, é impossível resistir. Pense agora naquele que deu a vida pelos inimigos, enquanto você ouve a Sonete cantar a Via Dolorosa. Pela Via Dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele
em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Obrigado, Sonete. Vamos orar. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome porque Jesus deu a vida por seus inimigos. Que um dia nós possamos abraçá-lo. Agradecemos-te por tudo. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico Encontro com a Vida. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 024 525 6000, 024 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Não esqueça, o curso bíblico é inteiramente grátis. Telefone ou escreva agora mesmo para 024 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Será um prazer atender o seu pedido. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.